Irmãs, já se passaram 40 dias que nós celebramos a nossa Páscoa. E lá no domingo de Páscoa já tínhamos a menção desse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo que todos nós católicos somos chamados a fazer a experiência do Cristo ressuscitado e reavivar a nossa fé. Pelas aparições, pelas manifestações, pela própria palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, nós fomos chamados a fazer essa experiência. Não é que 40 dias depois o Senhor vai para junto do Pai. Não é do ponto de vista cronológico, mas é do ponto de vista da manifestação do Kairós do Senhor. Por isso que hoje nós estamos celebrando a ascensão do Senhor. E devemos fazer essa diferença. A igreja celebra a assunção de Maria Santíssima e a ascensão do Senhor Jesus. E a diferença é muito grande, queridos irmãos e irmãs. Maria, por ter sido mãe e discípula, ela foi levada para junto de Deus. Mas ela é humana, como nós. Ela pode ser a humana mais perfeita, como diz São Charbel. De todas as mulheres, Maria foi criada com a dignidade de ser a mãe do Salvador. Ela é humana como nós. Nós a veneramos, nós não adoramos Nossa Senhora. Nós temos um carinho grande, muito grande por Maria, mas ela é uma de nós, representa-nos. Mas a ascensão do Senhor, Ele foi elevado, Ele subiu para junto de Deus. E é um artigo de fé, queridos irmãos e irmãs, que todos os domingos nós rezamos esse artigo de fé. Quando nós professamos a nossa fé, a gente diz assim: Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus. Ou seja, nosso Senhor, Ele volta de onde Ele veio, porque a própria palavra vai fundamentar que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu único Filho para a nossa salvação. E os relatos bíblicos vão dizer o que de Jesus? Ele passou entre nós fazendo o bem. Ele vai para Deus na sua ascensão, mas Ele nos liberta de tudo aquilo de mal que existe no mundo. O maior mal é a morte. Ele nos redime da morte no sacrifício na cruz. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós devemos, a catequese desse domingo, a gente deve voltar-se para o Senhor e saber que junto de Deus nós temos aquele que leva consigo a nossa humanidade. Olha que expressão mais bonita que nós vamos rezar lá no finalzinho da Santa Missa. Nós vamos rezar esta oração: Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com os mistérios divinos, fazei que nossos corações se voltem com fervor para o alto, onde está junto de vós a nossa natureza humana. Olha que coisa mais bonita, queridos irmãos e irmãs. Jesus, Ele leva para o céu a nossa natureza, mas a natureza toda redimida, porque no céu, queridos irmãos e irmãs, não tem lugar para o pecado, não tem lugar para a maldade, não tem lugar para a injustiça. No céu entramos num corpo glorioso, redimido pelo próprio Senhor. Então é muito bonito isso, a gente saber que Jesus, Ele veio, Ele assumiu a nossa carne, nosso pecado, deu a vida por nós
e voltou para Deus, e lá levou tudo aquilo que nós somos, mas de forma redimida, santificada. Por isso que a nossa vocação, por mais que a gente estranhe, né? A nossa vocação é de sermos santos. Nós somos chamados a ser santos. E a palavra de Deus hoje, queridos irmãos e irmãs, vai dizer que Lucas, ele diz assim, na primeira leitura, vocês podem acompanhar ali, ele fala assim: no meu primeiro livro, ó Teófilo. Por que ele fala isso? Porque quem está escrevendo é São Lucas. Ele escreveu 2 livros: o Evangelho segundo nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, e os Atos dos Apóstolos, o livro que nós estamos lendo durante todo esse tempo da Páscoa. Quando ele fala assim: no meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou. Meu irmão, minha irmã, quem aqui se considera amigo de Deus? Levante a mão. Amigo de Deus. Muito bem. Sabe o que significa a palavra Teófilo? Teo significa Deus, Filo significa amigo. Quando Lucas escreve isso, ele está escrevendo para nós que somos amigos de Deus, para nos dizer, queridos irmãos e irmãs, que nós somos chamados a viver aquilo que Jesus nos ensinou, até o dia que foi levado para o céu. Aí a gente começa a entender a ascensão. E a ascensão não é, quem pensa assim está errado. A ascensão não é ficar de braços cruzados e olhar para o céu. Tem gente que acha que Jesus está lá no céu, em cima das nuvens, e não se preocupa conosco. Olha o que nós rezávamos na semana passada: eu vou para Deus, mas eu vou mandar para vocês o Paráclito, o defensor, aquele que vai defender e ser testemunha de todos vocês. Então nós devemos ter essa certeza: Deus está do nosso lado, caminha conosco e não nos deixa só. Ele nos defende de todos os males. Então a igreja, queridos irmãos e irmãs, aquilo que nós olhamos do ponto de vista escatológico, no fim dos tempos, pelos quais nós vamos passar, que é a nossa morte, a nossa condenação, a nossa ressurreição, ela é um estado que todos nós somos capazes de atingir. Não é Deus que nos condena ao inferno, não é Deus que nos julga e nos aponta o caminho do inferno, não. É a nossa vivência, é a nossa conduta, é a nossa vida. Porém, queridos irmãos e irmãs, eu não quero colocar no coração de nenhum de vocês a atrição, o medo. Nós não devemos ter medo de Deus. Nós devemos honrá-lo, nós devemos temê-lo pelo amor. Então nós não devemos pensar: mas Deus vai condenar, Deus condena, Deus manda para o inferno. O contrário, Ele mandará e destinará todos nós para o céu, se formos merecedores. Como diz Santo Agostinho: aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Nós não temos como contemplar a igreja do céu se nós não vivemos aqui. E outra coisa que a catequese desse domingo nos ensina, queridos irmãos e irmãs, nós somos imediatistas, somos ansiosos, somos curiosos. A gente quer saber como que as coisas vão acontecer, como que vai se dar tudo. E a própria palavra diz claramente que só Deus conhece o futuro. As nossas mãos estão nas mãos de Deus. Nós devemos deixar conduzir. Mas e aí, queridos irmãos e irmãs, o que significa a gente ir para junto de Deus? É quando a gente vai dizer como Paulo: combati o bom combate,
terminei a minha carreira e guardei a fé. Isso é importante. O mais importante, queridos irmãos e irmãs, é se nós estamos no céu construindo a nossa morada. Você fala assim, mas Padre Rafael, como assim? Como assim? É através das nossas ações, da nossa postura, do nosso comportamento, da forma como nós nos dispomos a viver a nossa fé, que nós vamos formando o nosso coração para Deus. Aí você se pergunta assim, Padre Rafael, acontece tanta coisa no mundo, né? Tanta violência, tanto feminicídio, tanta morte, o vício, tantas pessoas maltratadas, humilhadas, pisadas. O que vai acontecer? Tudo isso vai ser diante de Deus, como diz o ditado, ninguém humilha o pobre de Deus impunemente. Tudo isso um dia nós vamos ter que prestar contas. Mas a gente não precisa se preocupar com isso não, queridos irmãos e irmãs. Sabe com o que a gente deveria se preocupar? Viver bem, viver melhor, viver do lado da pessoa que nós amamos, que gostamos, fazer o bem, não prejudicar ninguém, não maltratar ninguém, não humilhar ninguém, não explorar ninguém. Por isso que a palavra de Deus através da igreja, o tempo todo a igreja está nos mostrando como nós devemos caminhar. A igreja, ela existe, meu irmão, minha irmã, para nos ajudar a chegar no céu. A igreja, ela não existe para ficar proibindo, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. A igreja sempre vai nos mostrar o caminho para Deus. E quem é que nos mostra por primeiro esse caminho? Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que celebrar a ascensão é celebrar aquilo que o nosso coração deseja, que um dia nós vamos para Deus. Cada um deveria se perguntar, como eu estou vivendo, como casado, esposo e esposa, como pais, como filhos, vós jovens, adolescentes, presentes nessa igreja, como que você tem vivido? Honrar o pai e a mãe, o pai e a mãe honrar os seus filhos, isto é importante, meu irmão, minha irmã. Eu gostaria que vocês pelo menos guardassem isso. Nós não estamos celebrando uma igreja que está lá em cima, nós estamos celebrando o nosso dia a dia. Nós só vamos chegar lá se vivermos bem aqui. Não existe essa separação. Depois da morte dá-se um jeito. Não tem um jeitinho brasileiro. Tem a misericórdia de Deus, mas não tem. Então, se temos que voltar para Deus, a gente não deve ficar adiando. Se quero mudar a minha vida, tirar da minha vida aquilo que não presta, aquilo que tem me feito mal, é agora que eu tenho que fazer isso. E quem me propõe isso? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é a nossa referência? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o nosso Deus que está acima de toda potência, de toda autoridade, de todo nome, de todo título? Nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que no nosso mundo existem homens e mulheres que acham que estão acima de Jesus, ninguém está acima de nosso Senhor. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra. Por mais que apareça pseudos deuses, semideuses no nosso meio, mas quem nós devemos obedecer, quem nós devemos seguir é quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é celebrar a ascensão. Semana que vem estaremos aqui celebrando Pentecostes. Vamos receber o Espírito Santo para que Ele nos guie. Amém, gente? Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu.